Até porque isso é tema de canção. Me batiza com fogo, acende a chama. O batismo com o Espírito Santo e com fogo são duas coisas diferentes? Ou é apenas uma... Eu apanho muito por defender essa ideia. Mas eu não estou sozinho nessa, tá? Quem quiser pesquisar... Mas o senhor nunca pensou em mudar dessa ideia que o senhor tem? É que assim, o texto é muito claro, pastor. O texto é muito claro, não abre margem. Por exemplo, vamos lá. A pergunta que ele fez, eu vou abrir o texto bíblico, a pergunta que você fez é o seguinte: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são coisas distintas? Vamos lá. Tudo isso por conta de Mateus 3,11. Lá em Mateus 3,11, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí a gente entende sempre, sei lá, o pentecostal clássico vai dizer: batizar com o Espírito Santo com fogo é bênção. Tá. As regras básicas da hermenêutica, da interpretação do texto, são, claro, a regra basilar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok. Mas quais são as exigências do texto, as formas e exigências da interpretação? O contexto da palavra é o versículo. O contexto do versículo é o remoto. O contexto é o capítulo. O contexto é o livro. O contexto, Mas, numa sintonia fina, como que você interpreta um texto? Quem falou? Por que falou? O que falou? Para quem falou? Quando falou? É basicamente assim que você olha e fala assim: as respostas a essas perguntas vão te trazer a interpretação primária do texto. E aí, vamos lá. Mateus 3,11. Quem falou? João Batista. Para quem falou? Versículo 7 diz: vendo ele, porém, muitos fariseus, saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras. Agora presta atenção que você vai mudar de opinião hoje. É sério. Vamos lá. Quem que você acha que é o fogo ali? É o quê? O Espírito Santo. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não tem nenhuma vírgula ali que separa essa questão com fogo. Né? O texto grego não tem vírgula. Mas vamos lá. Não tem nenhuma vírgula na Bíblia. É que assim, dá continuidade de ser a mesma pessoa, mas de uma forma diferente. É igual, exatamente. É isso mesmo. É igual a mesma pessoa. João 14. Ele está em vós, mas virá sobre vós, né? E estará convosco. Estará convosco. Ele está Vamos lá. E estará convosco. Quem falou isso? João Batista. Tá comigo? Sim. João Batista. Para quem falou? Verso 7. Vendo, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fariseus e saduceus, eles tipificam salvos ou perdidos? Perdidos. Então, João Batista. Quem está falando? João. Para quem está falando? Para perdidos. O que está falando? O que ele está falando? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? A ira vindoura fala da condenação, do juízo. É a perdição. Versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer: entre vós temos por pai Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. É o versículo 8 e 9, presta atenção. No versículo 8 e 9 está dizendo: não é porque você é filho de Abraão que você é salvo. Não é assim não, meu irmão. Não é assim. Versículo 10. O versículo a gente vai analisar o 11, eu comecei no 7. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que produz fruto é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? É o fogo de destruição, né? Tem saída para ser outra coisa? Não tem. Aí entra o 11 que nós estamos trabalhando. Eu vou até pular o 11 agora, a gente pode voltar nele. Vamos para o 12. Ele tem na mão uma pá que limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo do juízo. Então no 12 tem fogo do juízo. No 10 tem fogo do juízo. Agora vamos analisar o 11. Porque ele tá falando de juízo no verso 8. Primeiro, para quem ele está falando? Perdidos. Depois, o que ele está falando? Não adianta ser filho de Abraão pelo ter sangue de Abraão na veia. Não é isso que resolve. É isso que ele está falando. Vocês precisam fugir da ira vindoura. Que é a ira vindoura? A perdição. Versículo 10.
Ele tem na mão a pá. Não, esse é o 12. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é lançada no fogo. Que fogo é esse? Perdição. Ele está falando sobre perdição. O assunto é perdição. O assunto não adianta ser filho de Abraão. Você não é o sangue de Abraão que te salva, é o de Jesus. Entende? E aí ele está dizendo o seguinte: o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é lançada no fogo. Perdição. Aí lá no fim ele fala, ele tem na mão a pá, limpará a eira, recolherá a palha, o trigo no celeiro, vai queimar a palha. A palha vai ser queimada com fogo que não se apagará. Que fogo é esse? Da perdição. Primeiro, por que só o do 11 esse fogo é de bênção? Ele vem falando perdição, 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 bênção, perdição, não combina. Parece que se esse fogo for um fogo de bênção, ele não está falando coisa com coisa. Agora vamos analisar o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente começou a falar sobre batismo hoje, né? O que significa a palavra batismo? Pastor, o que significa batismo? A gente aprendeu que significa imersão. Batismo é imersão. Imergir. O que João Batista está falando aqui, pastor Fábio, ele está dizendo o seguinte, ó, eu batizo vocês com água para arrependimento. Eu vou imergir, pensa que eu vou imergir, colocar vocês dentro da água. Eu posso imergir vocês na água para arrependimento. Colocar vocês dentro da água para arrependimento e tirar. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, ele não trabalha com água. Tanto que Jesus não batizava na água, quem batizava eram os discípulos. Aquele que vem após mim não trabalha com água. Ele não imerge as pessoas na água. Aquele que vem após mim, ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou pregando para vocês. Vocês são fariseus e saduceus. Não é porque você é filho de Abraão que você é salvo. O machado está na raiz da árvore. Fujam da ira vindoura. O fogo está vindo aí. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não vira, ele joga no fogo. Ele vai limpar a eira, vai colher o trigo no celeiro e a palha ele queima no fogo. Eu batizo com água. Aquele que vem após mim não trabalha com água. Ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Pai, eu nunca tinha parado para analisar. Você entendeu? E olha que eu já discuti. Esse texto, eu já discuti. Esse texto é um apelo. O João Batista é o pregador. Esse texto é o apelo. Quem está ouvindo essa mensagem e quer se arrepender, eu vou conseguir imergir você na água. Mas Jesus não, ele vai imergir você no Espírito Santo. Se você quiser. E se você não quiser, ele vai imergir. Quem é o batizador? Quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, quem é o batizador? Jesus. Tá, e quem vai colocar a pessoa no inferno eternamente no final? Jesus. Ele também é o batizador. Interessante. Então, dentro dessa perspectiva aí, se o senhor tiver certo e pelo que falou aí não tem como a gente fugir dessa perspectiva, então por muitas vezes a gente está cantando na igreja pedindo juízo e a perdição de Deus. Mas aí está na conta. Não, mas aí está na conta. Assim como quando a pessoa termina de orar e ela fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá errado, porque se ela está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está falando com quem mesmo, então? Tá errado. Mas Deus é maravilhoso, cara. Não leva em conta a ignorância, Não. Deus nunca leva em conta a ignorância. Mas o texto, é claro, porque eles falam assim, não, mas não diz que ele vai batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Mas não mesmo, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza com os dois. Mas se então, dentro da perspectiva, se o Senhor levasse em conta isso, ele já tinha fulminado meio mundo de gente, os pregadores pentecostal, faz o derrama apelo. O seu fogo aqui. Vem, Senhor, batiza com fogo, com fogo, com fogo. Mas veja que interessante. Em Atos capítulo 1, Jesus Cristo cita esse texto. Atos 1. Quando Jesus sobe para o céu, ele é elevado às alturas, em Atos capítulo 1 do Monte das Oliveiras, né? E quando Jesus estava, antes de subir, a última mensagem de Jesus, versículo 6, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as épocas, porque o Pai reservou pela sua própria autoridade, não sei o que lá. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Não, um pouquinho antes. É o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água. É o mesmo texto. João está dizendo, eu vos batizo com água, e Jesus está citando aquele. João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Só com o Espírito Santo. E não tem fogo no texto? Por que não tem fogo? Porque ali era para a igreja. Acabou. Agora ele está falando com os discípulos. Mudou o auditório. O João Batista estava pregando para perdidos. E ele disse assim, eu trabalho com água. Eu posso batizar você na água. Mas quem vem após mim, não brinca. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E ele batiza com o Espírito Santo, ele lança a pessoa, ele imerge no Espírito Santo e no fogo. Aí quando você vai para a perspectiva de Atos 1, Jesus Cristo citando esse texto, reverberando o que João falou, né? Exatamente o texto. E, na verdade, João batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Não tem fogo. E por que não tem fogo? Não tem fogo porque o auditório é outro. Agora ele está falando com seus discípulos. E qual é a promessa de quem se converte? Eu vou imergi-los no Espírito Santo. E o que acontece no próximo capítulo? A descida do Espírito Santo. Entende? Então, eu entendo essa ideia, tal, porque quando eu falo assim, pastor, o que é esse fogo? Esse fogo é a perdição. Ah, misericórdia, porque não sei o quê, porque a nossa teologia nossa de cada dia já determinou que fogo é bênção. Ser batizado com o Espírito Santo é bênção, mas ser com o Espírito Santo com fogo é melhor ainda. É revestimento. Mudou de opinião ou não? Eu mudei. Cadê o pastor Elias Soares para me ajudar? Pastor Elias Soares, me ajuda aqui. Cadê os universitários? Mas em algum momento não se associa o Espírito Santo como fogo também, pastor? Olha... Em forma de revestimento, em forma de poder? Eu não me lembro... Vamos lá, você tem Atos 2. Pousaram línguas repartidas. Como que de fogo? Esse como que significa que não era fogo. Então não tem fogo lá em Pentecostes. Era semelhante. Como que de fogo? É alguma coisa assim. Não era fogo. Parece na Bíblia que o fogo é sempre um símbolo de juízo. Na Bíblia parece que o fogo é sempre um símbolo de juízo. Mas eu reconheço que pode ser que o fogo represente alguma coisa boa. O fogo que caiu do céu lá no Holocausto, não sei o que e tal, mas caiu do céu, consumiu o Holocausto, né, e tal. Mas, enfim. Mas a gente apelar para simbologia, eu acho assim, o que é que o texto está dizendo? O texto lá. Então, dentro do texto de Mateus, do campo de Mateus 3, quem falou? João. Para quem falou? Para perdidos. O que falou? Juízo. Quando a gente chega no 11, ele fala, então, eu batizo vocês com água. Quem vem após mim trabalha com o Espírito Santo com fogo. Mas o machado está posto à raiz da árvore. E aí? Você vai querer qual? É o mesmo batizador. Porque o grande argumento, as pessoas falam assim, não, ali teria que ser, ele batiza com o Espírito Santo ou com fogo. Não, ele batiza com os dois. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem vai dizer no último dia, apartai-vos de mim para o fogo? Quem vai dizer isso? É Jesus. Não gostei dessa analogia do Senhor, do que João disse e daquilo que o próprio Jesus disse em Atos. Né? Aí acabou. Não, ali não tem jeito. Eu sou raso. Porque Jesus poderia ter dito assim, ó, e ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Mas ele não disse. Ele disse, e eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele não mencionou fogo. Por quê? Porque ele está falando com discípulos. Então é difícil. Mas o senhor acredita nessa questão do revestimento de poder? Claro, o revestimento, sim. O Espírito Santo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, eu creio que o irmão fala em línguas e tal. Só que, aonde que está documentado que alguém foi batizado com fogo? Entende? Então, parece que o batismo com fogo, no texto de João, no texto de Mateus, ele está reservado para a árvore que não produz fruto. Ela é lançada, ela é batizada no fogo. O machado está posto na raiz da árvore, ou ele vai limpar a eira. Ele recolhe o trigo no celeiro, há um símbolo de arrebatamento. Ele recolhe o trigo no celeiro, mas queima a palha no fogo que não se apaga. O que é queimar a palha? Joga a palha dentro do fogo. É o batismo, ela entra dentro do fogo. Que batismo na imersão?
Então Jesus vai imergir o salvo no Espírito Santo e o perdido no fogo. É perfeito, não tem escapatória. A partir de hoje, então. Não, acredito. Não era um debate, claro, mas só era, pra mas gente pensar. Interessante, interessante. Mas dentro Porque quando você fala, a pessoa fala, não, misericórdia, não sei o quê, mas você já leu o texto com calma, entende? Então, dentro dessa questão de ser imergido no fogo, fala-se também do inferno escatológico? Fala-se também do Guiena, né? Do Lago de Fogo, por exemplo.